Aleluia. Mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Gostaria de pedir que você que está aqui na igreja pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Daniel. Você que está em casa, eu quero lhe convidar, se caso tenha uma Bíblia aí, possas abrir também do livro de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. A Deus seja a honra e a glória. Eu quero ler com os senhores a partir do versículo de número 13. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Eterno: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos que te responda sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, e falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Amém. Tome assento aqui na casa de Deus em nome de Jesus. Esse texto é um texto incrível, irmãos. Praticamente toda a igreja conhece esse texto. A título de curiosidade, quem conhece essa história, levante a mão assim comigo e diga glória a Deus.
nós conhecemos a famosa história dos 3 jovens. Quando Israel ficou dividido no meio, e um pequeno grupo de tribos ficaram no reino do sul, e a maioria da nação de Israel ficou no reino do norte. A tribo de Judá, que ficou no reino do sul, em Israel, ela foi atacada pela Babilônia. E para você ter uma noção do que nós estamos falando, é como se os Estados Unidos, a maior potência bélica da face da terra, atacasse a cidade de São Luís. Eles eram invencíveis, eles eram gloriosos, aonde eles entravam, eles venciam. Os babilônios foram conhecidos como uma nação poderosíssima sobre a terra. E para que vocês tenham noção do que eu estou dizendo, os arqueólogos, ao entrarem ali na região do Iraque, aonde se encontra boa parte do que ainda existia na antiga Babilônia, eles conseguiram reconstruir de forma digital aquilo que poderia ser a antiga cidade da Babilônia. E em termos proporcionais, quando o povo de Judá estava sendo levado cativo, saindo da nação de Israel, rumo à Babilônia, é como se eles estivessem saindo da cidade de São Luís, que é uma ilha pequena, e entrando dentro de uma megalópole como São Paulo. A visão que eles tinham quando entravam, ainda escravos, naquela nação, era de uma nação poderosíssima, gloriosa, cujos muros tinham até partes de ouro, blocos de ouro, pinturas de ouro, cuja glória chegou a ser conhecida nos 4 cantos da terra, a ponto de uma das 7 maravilhas do mundo antigo estar lá. A Babilônia era um país ou uma nação incrivelmente poderosa e temida por todos aqueles que ela enfrentava, porque todos que ela enfrentava, ela vencia. E Nabucodonosor foi um dos maiores reis que houveram naquela nação. Ele era temido não só pela sua capacidade de engenharia, não só pela sua capacidade de construir, mas principalmente por ter uma capacidade incrível de, na guerra, fazer com que a nação da Babilônia vencesse. Ele era um rei poderoso e temido. A prova é que quando ele constrói uma estátua, que diz a Bíblia que tinha cerca de 60 côvados de altura, que equivaleria hoje a 33 mais ou menos metros de altura, maior do que esse prédio onde nós estamos. Ele constrói e coloca no meio da sua cidade, e dá uma ordem a toda a nação: aqueles que se encontrassem na cidade, se ouvissem qualquer som, se alguém passasse tocando uma flauta, se alguém passasse tocando qualquer instrumento musical, ou alguém começasse a cantar na esquina, quem ouvisse aquele cântico deveria se dobrar em direção à grande estátua que era vista pelos 4 cantos da cidade. A grandeza daquela imponente imagem que ele havia feito de ouro. Por onde as pessoas entrassem naquela cidade, a primeira coisa que viam era a grande e gloriosa imagem de Nabucodonosor. E diz a Bíblia que quando ele mandou tocar os instrumentos, toda a nação estava reunida naquela cidade, para poder ver, vislumbrar aquele monumento que ele havia apresentado na cidade. E quando ele dá a ordem, diz: a partir de agora, quando os meus instrumentistas, os meus músicos tocarem, eu quero todos que estão aqui ao meu redor de joelhos diante da minha imagem. A palavra de Deus diz que todos eles se ajoelharam, todos se prostraram diante daquela imagem. Não pense você que a Babilônia era um local de apenas um Deus. A Babilônia era uma nação que tinha muitas divindades. Era uma nação onde se adoravam vários deuses. E o nosso Deus não era o único Deus ciumento naquela época. Existiam divindades que também exigiam que você só adorasse a ela. Existiam deuses que exigiam que você não poderia adorar a outro Deus a não ser aqueles.
E mesmo tendo o temor daquelas pessoas religiosas, de que os seus deuses deveriam serem reverenciados, ao verem o líder daquela nação ordenar que todos deveriam se curvar, ninguém teve a ousadia de desobedecer a ordem do rei. Todos se dobraram diante da imagem, todos se encurvaram diante da imagem, porque sabiam eles que Nabucodonosor, quando dizia que iria fazer mal a alguém, essa pessoa não escaparia. Quando ele determinava que alguém morreria por ordem dele, essa pessoa não escaparia do seu furor, da sua ira. E aquela nação temia aquele rei. Mas a Bíblia fala que quando todos estavam de joelhos, ouvindo o soar daquela música, ouvindo o tocar daquela música, diante daquela nação repleta de pessoas adorando aquela imagem, 3 jovens estavam de pé. 3 jovens estavam olhando para todos de joelhos, e de pé, ficando ali, ficaram. E alguém catuca aqueles 3 jovens e diz: te ajoelha, rapaz, dobra o teu joelho, porque se o rei te ver, você vai morrer. Mas diz a palavra de Deus que o rei viu, que os seus súditos viram, chamaram o rei e disseram: ó rei Nabucodonosor, aqueles 3 jovens lá atrás não estão te dobrando. Então o rei pensou: talvez eles não tiveram ouvidos para ouvir a minha ordem, tragam-nos na minha presença. Ao chegarem diante do rei, o rei repete novamente o que já havia dito, e diz a palavra de Deus que, olhando para aqueles 3 jovens, o rei olha para eles e diz: eu irei mandar tocar aqui os instrumentos musicais, e quando eles tocarem, eu quero que vocês se dobrem diante da minha imagem, diante da estátua de ouro que eu fiz. E se vocês não se dobrarem, eu os lançarei vivos, para serem queimados vivos na minha fornalha que arde em fogo de dia e de noite, alimentada pelos meus súditos. A Bíblia fala que aqueles 3 jovens olharam para o rei e disseram ao rei: ainda que tu mandes tocar, nós não iremos nos dobrar diante de ti e nem diante da tua imagem, porque servimos ao Deus único, Criador dos céus e da terra, ao Deus de Israel, ao Senhor Deus Adonai. Então Nabucodonosor se enche de ira, olha para aqueles 3 jovens e diz a seguinte coisa a eles: eu irei agora mandar tocar, e eu quero ver qual será o Deus dentre tantos deuses que existe, que é poderoso o suficiente para livrá-los da fornalha que arde em fogo. E diz a Bíblia que, interrompendo o rei, os 3 jovens disseram: pode nos lançar lá, porque nós não nos dobraremos se tu mandares tocar os instrumentos. E ainda que o nosso Deus não venha em socorro, sendo Ele poderoso para nos livrar das tuas mãos, ainda que Ele não o faça, ainda que Ele não queira, ainda que Ele não nos livre, nós ainda assim iremos morrer declarando: só Adonai é Deus, só o Senhor é Deus, não existe Deus maior do que o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta pequena introdução, a Bíblia fala que Nabucodonosor, irado com as palavras daqueles 3 jovens, manda que a sua fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Aquilo que já queimava, aquilo que já dissolveria, pulverizaria um ser humano, dado o calor, ficou 7 vezes mais quente, 7 vezes pior. E diz a Bíblia Sagrada, aonde nós acabamos de ler, no versículo de número 23, que atados eles foram jogados na fornalha que arde em fogo.
eles presenciaram algo que eu quero compartilhar nessa noite com os senhores. Para tanto, eu quero nessa noite tematizar essa ministração e dizer aos senhores que nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem entendeu isso? Nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. E pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando eu leio essa história, quando eu vislumbro-me nesse texto, analisando os fatos deste texto, eu quero com você meditar em algumas coisas que esse texto me faz entender para as nossas vidas. Como todos vocês sabem, muitos dos nossos parentes adoeceram e alguns até morreram. No meio desse caos pandêmico que nós estamos vivendo, aonde, como muito bem disse o pastor Fábio agora há pouco, quando trazia uma palavra, nós temos medo das ligações, medo dos SMS, nós temos medo de receber ligações de algumas pessoas, porque já sabemos temerosamente que essas estão com os seus dias meio que contados, precisando de milagre. Então nós que vivemos numa situação como essa, uma das coisas que mais eu tenho ouvido, eu passei a semana inteira viajando para vários locais do Brasil, resolvendo coisas da minha família, e muitas das pessoas quando falavam comigo, mesmo elas sendo servas de Deus, elas me faziam parar para ter que explicar a elas algo que no coração delas era diferente da palavra, porque muitas delas me diziam assim: ah, pastor Júnior, essas pessoas que estão morrendo e Deus não está livrando elas, porque Deus está tratando, porque Deus está ali ferindo, porque Deus está ali maltratando elas, para que elas possam aprender, porque Deus está em detrimento do pecado delas, agindo com justiça sobre elas. E lendo esse texto, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os senhores que estão aqui na igreja e me assistindo, é que nem tudo que acontece nas nossas vidas de ruim é porque você ou eu estamos em pecado. Escute o que eu vou lhe dizer. Esses 3 amigos, eles foram levados cativos da nação de Israel para a nação da Babilônia. E mesmo sendo escravos daquela nova nação, eles não se dobravam diante dos deuses da Babilônia, eles não aceitavam que aquelas divindades fossem seus deuses, eles não aceitavam que aquela cultura fosse impregnada neles. Então mesmo eles sendo fiéis, mesmo eles sendo cativos do Deus eterno, ainda assim eles foram lançados na fornalha que arde em fogo. Quantos de nós ficamos perguntando para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que isso está acontecendo no meu casamento? Deus, por que isso está acontecendo na minha empresa? Por que isso está acontecendo com a minha saúde? Por que, Senhor, a minha casa tem sido visitada com flagelos? E muitas vezes alguém bate no nosso ombro e diz assim: irmã, ô irmão, será que não tem algo aí que você está precisando corrigir? Será que não tem algo que você precisa revisar? Deixa eu lhe dizer uma coisa, esse texto está na Bíblia para deixar claro que nós, mesmo que sejamos fiéis ao eterno, não estamos isentos de passarmos pelas fornalhas da vida. Mesmo que sejamos muitas vezes atacados pelo inimigo, não quer dizer que não seremos atingidos por ele. Mas uma coisa eu aprendo nesse texto, que a respeito daquilo que nós passamos, há um Deus que não dorme, há um Deus que é o guarda, há um Deus que nós servimos e que nunca nos abandonou. Aleluia. Quando a gente olha, a gente vê nesse texto a história de jovens que não tinham por que passar por aquilo, irmão. Se nós fôssemos parafrasear hoje, é como se um homem de Deus
que jejua, que ora, que se separa. É como se uma mulher de Deus, que vive de joelhos na presença de Deus, que age em fidelidade com Deus, de dia e de noite atacada, de dia e de noite atingida. Aí ela perde alguém que ama, ele perde alguém que ama, ele é levado muitas vezes ao hospital doente, e as pessoas se levantam para julgar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem sempre aquilo de ruim que está acontecendo na minha vida ou na sua vida quer dizer que é porque você está fora do eixo. Muitas vezes Deus está permitindo que eu e você passemos pela fornalha, para que nós possamos conhecer que dentro dela há um quarto homem caminhando ali. Aleluia, oh aleluia. Quando você olha para a Bíblia, você vê um homem como Jó, que diz a Bíblia que era temente a Deus. O homem tinha tanto temor, que ele acordava de madrugada, apresentava sacrifício a Deus, não só por ele, mas pelos filhos dele, na ideia de que talvez os filhos haviam pecado contra Deus. Mas mesmo um homem como Jó, que temia a Deus, Satanás chega diante do Eterno e diz: olha, ele só te teme porque tem tudo. Mas Deus conhecia Jó, e sabia que mesmo que ele perdesse tudo, Jó permaneceria fiel. Satanás vai lá, com a permissão de vida, tira tudo de Jó, lança ele, parafraseando aqui, na fornalha da vida, tirando-lhe a saúde, tirando-lhe a família, tirando todo o seu chão que ele já tinha construído. E mesmo assim, ele continuou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor vive, eu não vim, eu não voltarei, a ele seja a honra e a glória. Quantos conseguem dizer glória a Deus diante da fornalha? Quantos conseguem agradecer a Deus diante do problema? Essa semana eu conversava com o pastor Marcílio, e de pastor para pastor conversávamos, e eu dizia para ele o quão é fácil um pastor aconselhar uma ovelha quando ela está diante da sua fornalha. O quão é tranquilo para nós abrirmos a Bíblia e trazermos uma palavra que anima, que entusiasma, que mantém aquela ovelha ali firme diante da sua fornalha. Mas as fornalhas que aparecem muitas vezes na vida de uma obreira, elas são diferentes da fornalha que aparece na vida de uma ovelha. Talvez pela graça e a unção pastoral que exista sobre a vida de alguém, o ataque de Satanás é muito mais feroz, é muito mais ferraz. Ele vem com toda a fúria mesmo. Então você vai conversar com um colega que é pastor, e sabe o que ele tem para lhe dizer? Eu não sei o que eu posso lhe dizer, porque o que eu lhe disser você já sabe. Aquilo que eu citar na Bíblia você conhece, porque você ensina, você instrui. Então você se vê como realmente todo pastor nessa caminhada. Você se vê sozinho, tendo que entrar na porta, dentro do seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e procurar aquele que é o pastor dos pastores. E quando você chega nesse quarto, no calar da noite, quando as cortinas da vida se fecham e você está sozinho com ele, então você começa a entender dele que muitas vezes nós precisamos passar por essas fornalhas, porque só assim entendemos a grandeza do Deus que nós servimos, só assim compreendemos que ele é o Deus que age em meio ao caos, se nós confiarmos nele. Quantos confiam nele ainda aqui nessa noite? Nem tudo o que acontece nas nossas vidas é porque estamos em pecado. É muito fácil nós apontarmos o dedo e dizer: é porque aquele está errado, é porque tu está fazendo isso, é porque aquela ali está fazendo aquilo. Escreva o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes Deus vai dizer: deixa entrar na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando foram interpelados por aquele rei, o rei disse: olha, eu vou jogar na fornalha, eu quero ver quem é Deus para vos livrar dela. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles 3 jovens, diante do rei, olham para ele e dizem assim: você pode nos jogar e Deus pode nos livrar. Até aí beleza, porque a minha confiança seria também nesse ritmo. Se nós oramos, nós queremos que Jesus cure. Se nós pedimos que as portas se abram, nós esperamos que elas se abram. Se você ora para Jesus fazer algo, você tem a fé e a esperança que Ele faça. Mas e quando Ele não faz?
E quando este Deus olha para você e diz assim: não, sabe o que eu olho para a palavra e vejo? Quando a Bíblia diz que aqueles 3 foram interpelados pelo rei, eles disseram: olha, nós bem sabemos que Deus pode sim nos livrar, mas fica tu sabendo, se Ele não nos livrar, Ele não deixará de ser Deus, nós não deixaremos de adorá-lo, nós não deixaremos de dar glória, nós não deixaremos de fazer a obra, nós não deixaremos de caminhar dizendo que há um Deus nesse mundo, e o nome dele é Adonai, aleluia. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de, diante da sua fornalha, quando o caos bate na sua porta, quando as coisas se fecham, quando a sua saúde é tomada, quando alguém que você ama é ferido, quando alguém que você gosta e você queria o bem está doente, você é capaz de dizer: Senhor, eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória. Se você é capaz disso, levante a sua mão comigo aqui nessa noite e diga glória ao nome de Deus. Uma das coisas que a gente tem que aprender, presbítero Marcos, é que a gente precisa compreender que Deus pode todas as coisas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você acredita que Deus pode todas as coisas? Sinceramente, você acredita nisso? Você acha que Deus realmente pode todas as coisas? Porque se você acredita que Deus pode todas as coisas, eu quero dizer para você o seguinte: Ele pode todas as coisas realmente, inclusive dizer não. Ele pode tudo, inclusive lhe dizer não. Eu passei uma vida inteira desejando ardentemente seguir a carreira jurídica. Eu olhava para minha mãe como advogada e dizia: eu vou seguir a carreira da minha mãe. Eu quero ser um advogado, terminar os meus estudos, fazer um concurso e ser no mínimo um promotor ou talvez um juiz. Eu achava muito legal você trabalhar com a justiça, e eu idealizava na minha mente que um dia, se eu chegasse lá, eu iria ser um justo juiz, ou eu lutaria para que isso acontecesse. E diante das circunstâncias, diante de tudo aquilo, escute o que eu vou lhe dizer. A gente vai questionar com Deus e Deus diz assim: não. Deus simplesmente diz não. Quando Deus diz não, quando Ele diz não, eu e você temos uma oportunidade ímpar no mundo de dizer a esse Deus: Deus, eu quero te agradecer, Deus, eu quero te engrandecer, porque o não que Deus nos dá hoje, escreva aí no seu coração, é um grande livramento que Ele está te dando amanhã. O não que Deus está te dando agora, para o teu relacionamento, para as coisas das quais você faz, para as coisas das quais você quer. Às vezes você não entende porque Deus está dizendo não, você pode não entender agora, mas levante a sua mãozinha comigo e diga: Senhor, eu te agradeço, porque tu pode todas as coisas, inclusive me dizer não. O Salmo 135, no versículo 5 diz assim: porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Senhor estará acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Você sabe o que o salmista está dizendo? Ele é poderoso, Ele pode tudo, Ele é grandioso. Quantos podem exaltar o nome desse Deus? Mas vem a questão, que esse é o grande X desse texto. Escute. Como que eu posso ser fiel, pastor, quando Deus me diz não? A parte mais difícil na caminhada cristã é quando Deus chega para você e diz assim: eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu não sonhei isso para você, não é o projeto que eu tenho para você. Quando você decide ser um seguidor de Cristo, se você não é, seja a partir de hoje. Você vai ter que aprender nessa caminhada com Cristo que Deus, Ele é Deus soberano, e que nós somos apenas servos nesta terra, e como seus súditos, como seus servos, nós estamos aqui para obedecê-lo. E muitas vezes, quando nós estivermos na obediência,
Deus irá nos colocar em situações em que a sua vontade, a minha vontade, será maior do que a vontade de Deus. Você chegará para esse Deus e vai dizer: Deus, não é isso que eu quero, não foi isso que eu desejei para a minha vida. Senhor, não é esse o anseio do meu coração. Eu não quero viver isso, eu não desejo ter isso, eu não quero ser isso. E Deus vai olhar para você e vai dizer: mas a minha vontade é essa. E a pergunta que não quer calar é: que decisão eu e você iremos tomar? Se iremos tomar a decisão de dizer: Deus, eis-me aqui, faz em mim o teu querer, ou iremos tomar a decisão que muitos têm tomado? O grande problema da nossa nação evangélica é porque o evangelicalismo tem tirado a instrução divina do coração das pessoas. Dentro da nossa nação nós estamos aprendendo o inverso do que a palavra de Deus diz. Eu estava meditando no que é o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa curiosa, porque se alguém te faz mal aqui na terra, no reino humano, você faz o que para essa pessoa? Você paga mal com mal. Mas a Bíblia diz assim: pagai o mal com bem. Aqui nesse reino humano, se você vai participar de uma corrida, vence quem chega primeiro. No reino de Deus, a Bíblia diz que os primeiros, eles serão os últimos, e que os últimos aqui serão os primeiros. No reino humano, se alguém chega e me dá um tapa, eu levanto a minha mão em defesa e lhe dou um soco. No reino de Deus, se você pega um tapa, a Bíblia manda você virar a face e dizer: pode bater de novo. Nesse reino humano, se um ladrão arranca uma camisa minha e eu posso pegar uma arma e matá-lo, eu irei pegar a arma e irei matá-lo. No reino de Deus, se o ladrão arranca a camisa, eu tiro a calça e digo: leva. O reino de Deus é diferente do reino humano. Sabe por que o reino de Deus é diferente? Porque eu e você estamos de passagem em uma terra que é injusta, uma terra que é cruel e que não conhece a misericórdia divina. Mas para onde nós iremos, lá entenderemos a grandeza da vontade de Deus, que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Quantos podem glorificar esse nome? Mas muitos de nós temos que aprender a sermos fiéis quando Deus não faz nada. Quando Deus não abre a porta, Sandro. Quando a gente pede para Deus e Deus não faz. Quando a gente deseja e Deus simplesmente se cala. Quando a gente pergunta para Deus: Deus, será que essa é a tua vontade? Tu queres isso para mim? E Deus se silencia. Ou muitas vezes, pior do que ouvir o silêncio de Deus, é ouvir Ele lhe dizer para você: não. E nesse momento, no evangelho que está sendo ensinado nessa nação, o Deus que está sendo apresentado a essa nação, Ele nunca diz não aos seus servos. Você dobra o joelho e Deus tem que acatar. Você decreta algo e Deus tem que fazer. Você profetiza e no vale de ossos secos todo mundo se levanta. Mas na Bíblia a banda não toca desse jeito. As coisas não funcionam assim, porque o Deus de Israel, Ele não é movido pela nossa vontade. Somos nós que temos que ser movidos pela vontade dEle. Somos nós que temos que nos dispor a viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a minha vontade, ela é errada. A minha vontade é imperfeita. A minha vontade, ela muitas vezes é até pecaminosa. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela não falha, na sua tríade ela é completa. Por isso nós precisamos aprender a viver a vontade deste Deus. Quantos querem viver a vontade dele? Que é isso, Marcos? Viver a vontade dele? Quem deseja viver a vontade de Deus, levante a mão comigo, só para eu ver um negócio. De fato, nem todo mundo vai conseguir levantar essa mão, porque sendo honesto consigo mesmo, não vive, ou talvez não queira. Mas muitos de nós que levantamos as nossas mãos desejando que essa vontade de Deus se realize nas nossas vidas, quando ela se aproxima de nós, nós nos deparamos com uma incógnita que muitas vezes parece um problema matemático insolúvel, que não tem solução.
que a gente procura muitas vezes entender porque que Deus quer que a gente pegue esse rumo, quando a gente percebe que o rumo melhora para cá. A Bíblia fala que Abraão estava caminhando com Ló, escute isso, seu sobrinho, e ambos cresceram em riquezas, e não havia mais pasto aonde eles estavam para ambos, o gado dos dois. Abraão chama o seu sobrinho e diz: a gente não vai ficar brigando por causa de terra, vamos subir aqui nessa montanha. Ele sobe na montanha, e lá de cima eles viam as terras nas 4 direções. Abraão vira para o sobrinho e diz assim: olha, se tu escolher a direita eu vou para a esquerda, se tu escolher a esquerda eu vou para a direita, mas eu quero que cada um de nós siga para um caminho diferente. Talvez se Ló tivesse dito: Senhor, me diz qual é a tua direção, Deus diria: vai para a esquerda, vai para onde os campos não são verdejantes, vai para onde o pasto não parece ser bom. Mas a Bíblia diz que Ló olhou para a região de Sodoma e Gomorra e viu uma terra abundante, viu uma terra bela, viu uma terra que tinha sustento para o seu gado, para suas ovelhas, uma terra que o faria mais rico. Abraão olha para a esquerda e vê que não havia nada disso, havia um deserto árido, havia um deserto sem plantas, e Ló diz: eu escolho aqui, meu tio. Então Abraão disse: vai, segue a tua vontade, eu vou seguir aqui a vontade do meu Deus, eu vou seguir a vontade do meu Deus. Deus manda Abraão para o meio do deserto, mas no meio do deserto que Abraão vivia, não lhe faltava água, não lhe faltava comida, não lhe faltava alimento, não lhe faltava abrigo, e todos que se levantavam contra Abraão caíam por terra, porque ele estava na vontade de Deus. Ao passo que Ló perdeu tudo o que tinha. Então escute o que eu vou lhe dizer: a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida muitas vezes vai ser diferente daquilo que nós imaginamos. Mas levante a sua mão comigo assim, por favor. Se você é um desses que crê nessa palavra, diga comigo: eu quero viver a vontade de Deus. Diga: eu quero viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aplauda esse Deus, porque Ele é digno de ser adorado, de ser bendito. A gente precisa aprender a permitir Deus ser Deus. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo nós precisamos aprender a deixar Deus ser Deus? Eu estou dizendo para mim e para você que nós precisamos aprender a deixar Ele ser quem Ele é, a fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Ainda que você não entenda, ainda que você não perceba o que está diante de você, há um Deus que é onisciente, conhece o passado, o presente e o futuro, e Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então viva a vontade dEle, porque a vontade dEle é melhor. E para que eu possa chegar nos finalmente, a Bíblia fala no versículo de número 22, escute isso, lá do livro de Daniel, no capítulo 3, uma coisa curiosa. Ele diz assim: e porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o que eu aprendo com isso? Não fuja da sua fornalha, mesmo que você tenha a oportunidade de fugir. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou lhe dizendo que a Bíblia fala que aqueles 3 jovens foram conduzidos até a fornalha por aqueles que eram do exército de Nabucodonosor. Mas ao chegarem perto daquela fornalha, os 3 jovens não se queimaram, mas os soldados foram fulminados, queimados na mesma hora e morreram. Eles tinham a santa oportunidade de saírem rasgados dali, de fugirem daquela fornalha, de saírem diante dela e dizer: não tem mais ninguém me segurando, ninguém mais está me vendo, não tem ninguém mais me observando, então eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu desejo,
desejo, mas a Bíblia diz que eles preferiram serem lançados ali dentro dos vivos do que fugirem dos propósitos de Deus para a sua vida. Não fuja da sua fornalha, ela vai lhe levar até o quarto homem. Não fuja desta fornalha, não fuja desta situação, não fuja deste caos, porque nesse caos o quarto homem vai aparecer aí. Quantos podem dar glória a esse nome? E para encerrar, eu quero dizer o que Nabucodonosor disse no versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: então o rei Nabucodonosor se espantou, escute isso, e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Ponha-se de pé em nome de Jesus, você que deseja fazer a vontade de Deus. Essa semana um tio meu me ligou. Eu estou com meu pai entre a vida e a morte, e nesse último mês eu já perdi 2 parentes meus para esta doença. E um tio meu me ligou essa semana e disse: pastor, eu respeito seu conhecimento, respeito seu coração, mas talvez você precise aprender a aceitar a vontade de Deus para a vida do seu pai. Eu peguei o telefone, olhei assim, como tentasse olhar pelo telefone, e voltei para o ouvido. E ele disse: você precisa deixar a vontade de Deus prevalecer. Eu falei: tio, sabe o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? A palavra do Deus que nós servimos diz que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Ela não diz que ela veio para alegrar meu coração, ela não diz que veio para massagear o meu ego. Essa vontade de Deus não veio para passar a mão na minha cabeça, mas ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Então eu estou aqui lhe dizendo, tio, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, prevaleça na vida não só dele, mas na vida de todos aqueles que creem no nome do Salvador Jesus. Muitas vezes Deus vai te dizer não, mas Ele não está deixando de ser Deus, Ele não está deixando de fazer a obra dele, e nem está deixando de fazer aquilo que é melhor para você. Então quando Ele chegar diante de você, e você estiver diante de uma fornalha, e alguém disser assim: vou aumentar 7 vezes mais, como quem dissesse, vai ficar pior, a coisa vai piorar, a coisa foi mais difícil, pastor. Você não sabe o que eu estou passando, pastor. Já estava numa luta, a minha luta agora está 7 vezes pior. Eu vim aqui lhe dizer: levante a sua mão e diga: obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, porque a tua vontade é a melhor para a minha vida. Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, levanta-se espantado e diz assim aos seus súditos: a gente não jogou 3 pessoas ali dentro, os súditos foi, nós jogamos 3. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor diz: o que é que está acontecendo? Eu estou vendo 4 homens, não 3, e o 4º homem é semelhante ao Filho do Deus. Oh, aleluia. Meu irmão, a gente sabe e estuda na teologia que Jesus, ele aparece no Antigo Testamento de várias formas, que o Messias esperado de Israel vinha caminhando com Israel sem que Israel soubesse. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram o santo privilégio de caminharem com mãos dadas no meio do fogo, com nada menos que o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador. Você sabe quem desceu do céu? A Bíblia fala que várias vezes Deus enviava um anjo para poder defender Israel, mas quando chegou em Sadraque e Mesaque
Sadraque e Abidnego, Deus podia mandar só um vento e aquela fornalha se apagaria. Deus mandaria uma chuva e a fornalha cessaria. Mas a Bíblia fala que o Deus eterno, sabe quem ele enviou para caminhar no fogo? Não foi nenhum anjo, não foi um serafim, não foi um querubim, foi o Salvador, aquele que salva, aquele que liberta, aquele por quem nós vivemos e cremos. Jesus andou na fornalha que arde em fogo 7 vezes mais quente, mas diz a Bíblia que nem mesmo o cheiro de queimado ficou no corpo daqueles homens. Sabe por quê? Porque quando vivemos dentro da vontade de Deus, o resultado da vontade de Deus sempre será algo maravilhoso na minha vida e na sua. Quantos querem viver a vontade de Deus? Quantos querem viver essa vontade soberana de Deus? É por isso que o salmista dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ora, vale a lugar de morte, mas se você estiver com ele, se você estiver com o quarto homem, se você estiver no plano dele, pode passar dando glória, meu irmão, pode passar dando glória, minha irmã, que ainda que a morte bata na nossa porta, como bateu em muitas das nossas casas, nós temos pais que se foram, nós temos irmãos que se foram, nós temos primos que se foram, nós temos maridos que se foram nessa pandemia, nós temos esposas que se foram nessa pandemia, e muitos de nós ficamos sem entender porque Deus permitiu. Deixa eu lhe dar uma boa notícia, escute o que eu vou lhe dizer: o Deus que nós servimos fez o melhor que Ele podia fazer, não só por aqueles que Ele levou, mas por aqueles que estão aqui nessa terra. Exalte o nome desse Deus, porque a vontade de Deus é a melhor para a sua vida nessa terra. Escute isso. Não tenha medo do que você vai perder. Prefira agradar a Deus. A Bíblia diz em Mateus 16, versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Oh, aleluia. Pedro está diante dos sumos sacerdotes, diante daqueles escribas, diante das autoridades de Israel, e eles questionavam e mandavam que ele parasse de fazer a obra. Você sabe qual foi a resposta de Pedro? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A vontade de Deus é a melhor. Quantos querem aprender a viver debaixo dessa vontade? Há um Deus que não nos abandonou, há um Deus que não nos deixou sozinho. O mundo inteiro tem criticado as igrejas, tem apontado o dedo para a gente, perguntado: cadê o vosso Deus? O meu Deus continua caminhando nas nossas fornalhas. Ele é o quarto homem, está conosco. E ainda que a fornalha nos leve, nós estamos só de passagem. Há uma glória que nos aguarda, há um céu que nos espera. Nossa pátria, a Bíblia diz, não é essa terra, a nossa pátria é o céu. Eu não estou nem aí para quem não crê nisso. Eu creio nessa palavra, ela é fiel, e há um céu que nos aguarda. Eu te dou, Jesus. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Vamos cantar ao Senhor. Nada vai interromper minha adoração. Nada, nada, nada. Babilônia não habita no meu coração. Aleluia. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha
vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Oh, aleluia! Diga mais uma vez. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Pois nada vai interromper. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Escute isso. O versículo 28 disse assim: Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que havia perguntado minutos antes àqueles 3 jovens: quem é o Deus poderoso capaz de livrá-los da minha fornalha? Depois de ver o que Deus foi capaz de fazer, Nabucodonosor chama os 3 e diz assim no versículo 28: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abignego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. A vontade de Deus às vezes vai doer, às vezes a vontade de Deus vai te apertar, às vezes a vontade de Deus vai te colocar na parede e vai te dizer: eu não quero isso. E você vai lutar contra essa vontade, porque a nossa alma, o nosso coração é enganoso. Muitas vezes você vai dizer: não, mas não é isso que eu quero. Mas eu vim aqui nessa noite dizer: receba, aceite, abrace, deixe essa vontade abraçar a sua vida, porque a vontade de Deus é a melhor opção para a minha vida e para a sua vida. Quantos querem essa vontade? Levante a mão comigo assim e diga: glória ao Deus que é soberano. Ele é soberano, Ele é soberano. Você sabe qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Eu não sei se há alguém aqui na casa de Deus que ainda não entregou sua vida para Jesus. Mas se você quiser fazer a vontade de Deus, comece entregando sua vida para Ele. Então, se você estiver aqui na casa de Deus e quiser entregar sua vida para Jesus, é só você sair do seu lugar e nós vamos orar por você. É só você dizer: pastor, ore por mim que eu quero viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. Entenda, a vontade de Deus é melhor. Ele enviou o filho dele para morrer numa cruz, para que a vontade de Deus, que fosse a salvação, alcançasse a minha vida e a sua. E se você estiver me assistindo também, e aí onde você está, você gostaria de aceitar essa vontade, eu quero lhe convidar a orar comigo e dizer a esse Deus: Deus, eu quero viver essa vontade. Põe a sua mãozinha assim comigo no seu coração, que é o que de mais importante temos nessa terra, é esse coração aqui. Coloque a sua mãozinha assim e diga comigo: Jesus,
Eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Que a tua vontade ministerial me alcance. Que o meu chamado, Senhor, seja uma prioridade. Que fazer a tua vontade nessa terra seja meu maior alvo. Que ainda que eu não me entenda porque tu queres, eu apenas aceite, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu oro nessa hora, Senhor, por cada um de nós nessa noite, que viemos aqui te pedir, faz a tua vontade sobre nós. Ainda que a tua vontade seja dolorosa, mas nós sabemos que depois de toda tempestade há uma bonança que nos aguarda. Nós sabemos, Deus, que nós estamos de passagem mesmo nessa terra, e que nós precisamos manter a nossa fé firme e inabalável nesse Deus. Então fortalece a nossa fé na certeza de que nós temos um Deus que sempre estará com as mãos prendas nas nossas mãos, sempre estará com as mãos estendidas sobre nós. E eu peço a tua bênção sobre aqueles que estão não só aqui, mas sobre aqueles que estão me assistindo. E te peço, Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Ajuda-nos a viver a tua vontade. Ajuda-nos a querer a tua vontade mais do que tudo, ainda que difícil seja. Mas nós queremos te pedir, faz a tua vontade em nome de Jesus. E só quem crê, levante a sua mão e diga amém ao nome do Senhor. O medo, novas sandálias pra suportar o ide, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse vai. E eu me despedi dos meus pais. As carroças e eu afundei meus barcos do cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde irei, Senhor? Pra onde eu irei? Diga pra ele. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado em ser o seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Quantos podem aplaudir o nosso Salvador Jesus aqui? Quantos desejam viver a vontade de Deus? Sinceramente, escute o que eu vou lhe dizer.
Se Deus estiver te mandando parar, pare. Se Deus estiver te mandando ir, vá. Se Deus lhe disser não, não questione. Porque a vontade de Deus sempre será a melhor para a sua vida. Esse foi um final de semana intenso aqui. Para a glória de Deus. O Ministério de Mulheres esteve viajando para Coroatá. Eu não sei exatamente quantas cestas foram distribuídas lá, mas eu sei que elas conseguiram 30, né? 30 cestas básicas. Você pode aplaudir Jesus por isso? Elas conseguiram. Acho que foi com uma senhora amiga de Araguaci, é isso, Fernanda? Qual que é o nome dela? Preciso do nome dela aqui, pastor. O nome da amiga de Araguaci. Nazaré. Eu nem sei se ela está me assistindo, talvez não, mas eu quero fazer memória ao nome da pessoa. Essa senhora Nazaré, ela tem ajudado diversas vezes a nossa comunidade com cestas e até com outras coisas mais. Pense numa pessoa voluntariosa, que tem prazer de ajudar pessoas das quais ela nem conhece, irmão. Porque levar uma cesta básica para um parente meu, para um amigo meu, é moleza. Agora levar uma cesta básica para quem você não conhece, não sabe nem se é um bandido, tem que ter muita empatia, simpatia, tem que ter muito, né, tem que ser muito altruísta, tem que se colocar no lugar da pessoa mesmo. Então eu quero parabenizar essa mulher e as irmãs que se juntaram, foram até Coroatá, fizeram um trabalho maravilhoso lá, voltaram de lá hoje. Parabéns ao Ministério das Mulheres. Ontem a igreja aqui, juntamente com a igreja do Jardim Tropical, passaram um dia fazendo um grande sopão. E fomos até o Socorrão 2 à noite, distribuir sopa e evangelizar e orar. Algumas poucas pessoas foram autorizadas a entrar lá, escute isso. Algumas poucas pessoas foram autorizadas, dentre elas eu. Para que não houvesse aglomeração, eles deixaram eu e o pastor Erlon entrar, e salvo engano a missionária Cristina. E cada um foi para um corredor. Ali tem centenas de leitos e centenas de pessoas ali precisando de um milagre. Eu vou falar só de duas situações que eu vivi ali dentro. Uma, eu cheguei próximo de uma senhora que estava em uma maca, do lado de outra senhora que estava de pé, e essa senhora de pé disse: essa aqui é minha mãe. Eu falei: senhora, a sua mãe já foi atendida. Ela disse: nós estamos aqui há 28 horas esperando nessa fila de macas aqui para ser atendida. 28 horas. Uma senhora de idade com uma senhora de idade ali. E quando eu comecei a conversar com ela, eu perguntei a ela se ela tinha comido, se ela não queria ir ali fora comer uma sopa. Ela disse: senhor, eu estou desde ontem grudado aqui do lado da minha mãe, porque quando o médico passa, se não estiver alguém para pedir para ele ajudar, ele passa e vai para o outro. Então eu estou esperando aqui que um médico passe aqui. Por isso eu estou desde ontem sem comer e sem beber nada. Você está pensando que a realidade aí fora não é brincadeira? Eu disse: vá lá comer e eu fico com a sua mãe. Se o médico passar, eu me atraco com ele aqui, vá. E ela foi. E eu comecei a conversar com a senhora. E quando eu comecei a conversar com ela, perguntar sobre ela, o que estava acontecendo com ela, ela disse, já foi logo dizendo assim: não, olha, antes de lhe dizer qualquer coisa, eu quero lhe dizer que eu acredito em Deus, e que eu sei que eu não estou sozinha aqui nesse hospital. Peguei na mão daquela senhora, uma senhora obesa, com problema de saúde, e eu disse para ela, eu digo: senhora, eu vim aqui lhe trazer uma palavra de fé, e estou saindo daqui com uma palavra de fé. Creia mesmo nesse Deus. Os médicos podem falhar com a senhora, mas Deus não falha. A mulher foi lá, comeu, voltou, me abraçou. Fugimos daquele protocolo do Covid. Ela chorou muito agradecida, porque estava há 28 horas sem comer e beber nada. Aqui, irmão, do lado da nossa casa, no Socorrão. E eu comecei a entrar de leito em leito. Algumas pessoas paravam e diziam assim: você pode fazer logo uma oração aqui pela gente? Lá a gente orava.
E quando eu ia passando, entrei no leito para falar: olha, nós temos ali uma sopra para aqueles que estão aqui acompanhando. Um rapaz que é cego de um olho, que eu conheço ele há muitos anos aqui do São Francisco. Tem gente que deve conhecer ele. Ele é motoboy. Ele é filho de uma senhora que tinha um restaurante aqui na rua da clínica de olhos. E quando ele me olhou entrando no quarto, ele disse: pastor Júnior. Eu olhei assim para ele, fiquei tentando lembrar, digo: eu lhe conheço. Estava ele todo quebrado lá, com o joelho todo lascado. Já é 60 e tantas vezes que ele já cai dessa moto e quase morre. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim para mim: olha, eu estava esperando que um irmão entrasse aqui, porque eu entendi, depois de cair 65 vezes dessa moto e não morrer 65 vezes, que Deus realmente deve ter alguma coisa comigo. O senhor pode orar, porque eu quero voltar para Jesus. E nós oramos ali. A mulher dele ficou tão alegre, porque ele estava tomando aquela decisão. Eu saí dali pensando, cara, meu Deus do céu, isso não é nada. Qual foi a dificuldade que eu tive de fazer isso? Qual é a dificuldade que você tem de fazer isso? De sair da sua zona de conforto, como muito bem pregou minha esposa hoje de manhã aqui. Como muito bem disse Maíra aqui, sair dessa zona nossazinha de conforto e olhar para o próximo, olhar para o lado. Então, existem muitas vidas que precisam de socorro, e você tem um chamado de Deus. Deixa eu lhe mostrar um negócio. Você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma máscara que a gente utiliza. É a proteção do Covid. Olha para mim, seja sincero com você mesmo, você que está me assistindo e você que está aí. Você realmente acredita que está aqui respirando, livre disso, porque você usa uma máscara? Você realmente vai dormir hoje acreditando nessa falácia de que a máscara está me livrando do Covid? Você sabe por que eu estou vivo? Porque eu peguei 3 vezes essa porcaria e estou vivo. Eu estou vivo, não é porque eu me protegi, eu me deixei de proteger. Eu estou vivo porque Ele ainda quis que eu estivesse vivo. Você está vivo porque Ele ainda quer que você esteja vivo. Quando chegar aquele grande dia da morte bater na minha porta ou na sua, você pode estar de máscara, você pode estar empacotado no plástico, você pode estar protegido com os melhores remédios. O meu pai pegou Covid, escute isso. Me ligou do interior e disse: filho, se tinha uma febrezinha, eu estou indo para São Luís para ver se isso não é esse Covid aí. Eu digo: venha. Quando ele chegou, nós fomos imediatamente numa farmácia, deu que ele estava positivo. Escute isso. Vamos medir a saturação dele, tranquilo. Fizemos o exame do pulmão, 15%, pouquinho, moleza. Por ele ser uma pessoa de condição, a minha irmã deu para ele uma lista de remédios que eu e você, que somos pessoas normais, não temos nunca condição de comprar. Só de remédio foi R$2.000. Não foi só a ivermectina, não foi só a azitromicina, foi uma bateria de remédio caro, meu amigo, que para ter acesso tem que ter dinheiro. E ele tomou o primeiro dia, não sentiu mais nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, 10º dia nada. Virou para mim e disse: filho, já tem 10 dias, eu estou benzão, estou tranquilão, vou voltar para a fazenda. Falei: não vai ainda não, continue aqui. 11º dia nada, 12º dia, 13º dia de manhã, ele arruma a roupa, me chama lá no apartamento e bota lá o oxímetro no dedo e diz: olha aí, filho, eu vou ver, tinha 98, estava medindo, saturação melhor do que a minha, de manhã. Falei: não vá não, pai. 13º dia já. Quando é 1h da tarde, falei: pai, como é que o senhor está? Ele disse: estou me sentindo um pouco cansado. Corri para lá. Quando eu chego lá no apartamento do meu pai, peguei a saturação que estava dando 83. Peguei ele e levei para o hospital. Quando cheguei no hospital, a saturação dele estava 67. Ele foi direto para a máscara de VNI. 2 dias depois, ele subiu para a UTI.
e está há mais de 15 dias lutando pela vida. Mais de 15 dias que eu vou ali e vejo um homem que eu não reconheço mais, que já teve AVC, que já teve trombo pulmonar, que já teve hemorragia no cérebro, que os médicos já disseram não adianta. E eu estava aqui me preparando para ir, como todos os dias eu estava indo orar lá naquele hospital. Quando a minha irmã me liga, eu estava dentro do carro, ela diz assim: meu irmão, nosso pai está tendo morte cerebral agora. Desesperada. No carro com o telefone, eu só baixei o telefone e fiquei chorando no carro. E via os irmãos que estavam me esperando indo para lá e foram. Rosana chegou na porta e disse: pastor, está tudo bem? Eu disse: está tudo bem, filha, me deixa aqui sozinho. E os irmãos foram orar, porque não há arma mais poderosa do que a oração. Ponha isso no seu coração. Eu entrei para dentro da minha casa, fui dobrar o meu joelho e disse: Deus, eu peço a tua misericórdia. Eu sei que a tua vontade ela é soberana, mas se dentro dela tem um propósito com meu pai, poupa ele mais um dia. Resultado, e resumindo, ele passou por vários procedimentos, inclusive cirúrgico. E quando tiraram ele do tubo, no dia seguinte ele não conhecia ninguém. Minha irmã perguntou para ele quem era ela. Ela disse: eu não sei quem é você. Fez uma videochamada para mim, eu chorei quando ele olhou para mim e disse assim: eu não lhe conheço, quem é você? Sabe esse prédio que você está sentado, você está caminhando? Do primeiro tijolo até o último, quem construiu foi ele. Sabe esse ar-condicionado? Quem comprou foi ele. Sabe esse som todo que está aqui? Sabe esse microfone aqui que eu estou usando? Foi ele. Porque ninguém nessa terra vivo acreditou mais no meu chamado do que o meu pai. E eu chorei quando eu vi aquilo. No dia seguinte ele teve uma outra complicação, foi entubado de novo. Durante a intubação teve outra complicação, fizeram outro procedimento, desentubaram. Quando desentubaram, horas depois ele teve outra complicação, entubaram de novo. Meu pai foi entubado e extubado já 4 vezes. Ele está lutando pela vida num hospital. Mas como meu pai, tem milhares de outras pessoas que estão lutando pela oportunidade de respirar 5 minutos de oxigênio e não estão conseguindo. Há milhares de pessoas que só estão com o pulmão balançando porque tem uma máquina fazendo isso por elas. Então quando eu olhei tudo isso, eu fiquei pensando: meu Deus, não faz sentido eu me trancar dentro da minha casa e viver escondido com medo de morrer, porque eu tenho um chamado, e nesse chamado Deus conta comigo para anunciar, mesmo que a morte me alcance, que Jesus Cristo é o Salvador desse mundo. Então eu quero lhe dizer aqui que você tem 1000 motivos para acordar todos os dias e dizer: obrigado, Senhor, porque dentro da tua vontade eu estou ainda caminhando nessa terra, dentro da tua vontade eu ainda estou respirando, e respirarei para a tua glória nessa terra. Use o ar que você tem no pulmão e anuncie Jesus. Use a saúde que Deus lhe deu e anuncie Jesus. Não importa as críticas que vierem, anuncie Jesus, porque nós estamos de passagem, nós estamos só passando. Nossa pátria não é aqui, há um céu que nos espera. E quando nós chegarmos lá, a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá doença e não haverá mais lágrima, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu continuo orando e pedindo que Deus poupe a vida do meu pai. Ele foi extubado há 20 e tantas horas. Minha irmã está há mais de 15 dias, 24 horas com ele. Não sai nem para respirar fora. Uma guerreira que eu sei que tem sido um instrumento vivo de Deus. Ore por Juliana Medeiros Faria, uma mulher de Deus que está se dedicando a salvar uma vida.
E já faz isso de praxe em Natal e veio fazer isso aqui em São Luís. Eu quero agradecer a vocês que têm orado comigo. Eu sei que tem pessoas aqui que sinceramente têm orado mesmo. Eu sei que tem pessoas que estão aqui nessa casa e me assistindo que sinceramente têm na sua casa dito: Jesus, por favor, poupa a vida do pai e do pastor Júnior. Mas eu vim aqui lhe dizer que Deus, poupando ou não a vida do meu pai, ou a minha vida ou a sua, que a vontade de Deus prevaleça sobre nós, que a vontade de Deus prevaleça sobre você, que a vontade de Deus prevaleça sobre mim. Levante sua mão comigo. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a tua vontade é a melhor opção. Queremos viver a tua vontade, ainda que difícil seja, mas sabemos que ela é a melhor. Pai, eu peço-te agora por todos aqueles que precisam agora, Deus, de um milagre, incluindo o meu pai, incluindo a minha tia Tânia, incluindo tantos outros, Deus, que precisam de um milagre. Deus, aonde houver um doente nessa nação, visita com cura nesta hora, Pai. Visita, Senhor, os parentes, visita os amigos, visita aqueles que nós não conhecemos, visita nos leitos de enfermidade com cura. Pai, em nome de Jesus, que o espírito de morte cesse essa praga, Pai. E que mais do que confiar em uma máscara, em um álcool, Tu és o verdadeiro guarda. A Tua palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, Pai. Então nos guarda, nos poupa e nos ajuda a fazer a Tua vontade até o último dia nesta terra, Pai. E agora eu te peço, Senhor, que Tu venha nos dar uma semana debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua graça. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia. Obrigado por Teus filhos e filhas que decidiram fazer a Tua obra, mesmo em meio a esse caos. Obrigado por aqueles que não desistem de Te louvar, de Te adorar, não desistem de pregar, não desistem de orar, de ensinar, de instruir, não desistem diante da fornalha de Te servir, Pai. Senhor, obrigado, porque sabemos que o quarto homem está conosco no meio desta pandemia. Eu Te glorifico por isso e Te peço, Deus, que Tu estejas nos dando uma semana abençoada e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Leve a mão no coração e diga amém. E aplauda Jesus porque Ele é maravilhoso. Deus te abençoe. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui. Leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, restitui.